mensagens psicografadas. Tivemos a abertura feita pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Também tivemos psicografia de Dominguinhos, ao seu amigo Nando Cordel, que estava aqui ontem também tocando, e vai tocar aqui hoje. Também tivemos do Coronel Tupinambá, amigo do Alamar Regis, também se pronunciou ontem aqui. Então, foi realmente um começo espetacular. E temos certeza que hoje será um dia muito especial. Eu gostaria de destacar aqui algumas cidades presentes hoje aqui. Gaspar, Ibirama, Brasília, São Paulo, Penha, Tijucas, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Indaial, aqui pertinho, Foz do Iguaçu, no Paraná, Penha, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Ituporanga, Porto Belo, Jandira, São Paulo, Betim, Minas Gerais, São José dos Campos, São Paulo, Tangará, Santa Catarina, Corupá, Porto Alegre, Araranguá, São João Batista, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Pissarras, São Paulo, São Pedro, em São Paulo também, Pomerode, Rio do Sul, Curitiba, Jaraguá do Sul, Brusque, São José e, por favor, se esquecemos de alguma cidade, Florianópolis, muito obrigado, Pelotas, Rio Grande do Sul, Barra Velha, São Francisco do Sul. Gente, muito obrigado pela presença, sejam mais uma vez bem-vindos. Aproveitem o dia, vai ser um dia repleto aí de informações e de emoções. Hoje o dia é para isso mesmo. Apenas para as pessoas que vieram hoje, o médium Zé Araújo ficará à disposição da espiritualidade para psicografar durante o evento. Então, é importante que nós tenhamos serenidade de pensamento para que possamos formar aqui uma boa vibração. Essa, como a gente já sabe, é a matéria-prima fundamental, é o ambiente necessário para que essa comunicação transcorra da melhor maneira. É muito difícil para os espíritos se comunicarem aqui, ainda mais num ambiente que não é um ambiente preparado para isso, né, energeticamente falando. Então é importante um esforço extra da plateia. Ok? Só lembrando, pessoal, a Anis está mostrando a resma fechada. A gente sempre usa papéis fechados, né? Um pacote fechado. A gente sempre abre na hora, independente se vai acontecer alguma psicografia ou não, porque o médium está, como o Júnior falou, à disposição. Como o telefone toca de lá para cá, a gente vai aguardar os acontecimentos do dia, né? Nós teremos agora o nosso confrade da CEIU, Recanto do Saber, André, que fará a oração inicial da abertura dos trabalhos do dia de hoje. Então vamos todos fechar os olhos para uma melhor concentração, elevando o pensamento a Jesus, pedindo: Senhor, Mestre Maior, que tens nos servido há milênios, nos auxiliando em nossa pequenina evolução, Mestre, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que Teu Evangelho cresça dentro de nossos corações, para que possamos, no futuro que desejamos sim que seja breve, Senhor, que sejamos os Teus ceareiros, bons trabalhadores, cristãos de fato. Estamos nos esforçando verdadeiramente, Senhor, mas necessitamos da instrução, da luz, do conhecimento, para percebermos nossas falhas e podarmos tantas imperfeições que ainda carregamos dentro de nós, os conceitos errôneos que ainda temos. Mas, Senhor, obrigado por estarmos aqui, nesta luz, neste banquete espiritual que Tu nos serve. Obrigado pelo convite, amigo. Que assim seja. Nós passaremos agora com a apresentação de Luiz Gonzaga Pinheiro. Luiz Gonzaga Pinheiro, natural de Fortaleza, Ceará, onde exerce a profissão de professor, engenheiro pela Universidade Federal do Ceará.
É palestrante e doutrinador no Centro Espírita Grão de Mostarda. Escritor de mais de 20 livros, entre eles O Perispírito e Suas Modelações, Diário de um Doutrinador, Doutrinação, a Arte do Convencimento, Mediunidade, Tire Suas Dúvidas, Desobsessão, a Terapia dos Imortais, entre outros. Agora ele vai nos brindar com a palestra cujo título é A Poesia na Revelação Espírita, Presente de Deus para a Humanidade. Luiz Gonzaga, por favor. Obrigada. Obrigado. Eu vou preferir. Bom dia a todos. Uma grande mentora desta terra, Joana de Ângeles, diz que os 3 maiores bens da vida são a saúde, a paz de consciência e a oportunidade de serviço. O Centro Espírita dá muitas oportunidades de serviço, e é isso que eu desejo aos senhores. Nós vamos falar de poesia, um assunto sério, a matéria-prima dos artistas, notadamente desencarnados. Quem está no comando aí? Quis iniciar com a palavra do senhor Allan Kardec, que diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Portanto, não existem condições para que haja um espiritismo sem espíritos. A doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Portanto, se retirarmos os espíritos desse contexto, não sobrará muita coisa. Então, quis iniciar com a palavra lúcida e coerente do senhor Allan Kardec, porque esse era o desejo dele. Eu vou ter uma certa dificuldade aqui nesse computador. Bem, começamos com o Livro dos Espíritos, maior entrevista do mundo, 1018 perguntas, onde Kardec, relacionando-se à lei do progresso, pergunta, né, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Porque entendia Kardec que o progresso é uma lei natural. E sendo uma lei natural, ela tem que se efetuar à revelia dos homens, da vontade dos homens, né? E o Espírito diz que não, ninguém pode travar essa lei, né? Mas algumas vezes, alguns indivíduos podem tentar entravar, né, o curso dessa lei. E isso aconteceu na Idade Média. Um tempo longo nós tivemos 1000 anos chamado o período de trevas, na qual a ciência, a filosofia, as artes e as próprias religiões estavam sob censura. Não se podia editar uma obra sem que a igreja desse o seu aval. Os médiuns eram levados às fogueiras. Os cientistas tiveram que silenciar. Então foi um período de atraso para a humanidade. Mas, quando alguém coloca uma trava no progresso, existem os contestadores, aquelas pessoas que não se conformam com o silêncio acovardado,
e de uma maneira ou de outra procuram retirar essa trava. E isso aconteceu no período de 1500, na Itália, com o renascimento cultural. O comércio estava florescendo, as pessoas tinham dinheiro, os comerciantes, mas não tinham cultura. Então, do seu próprio dinheiro, os chamados mecenas começaram a chamar os cantadores, os poetas, os pintores, os trovadores, para que eles pudessem mostrar para o povo a existência adormecida até então da cultura. Como não se escrevia nada, não se pesquisava nada, eles tiveram que voltar para a antiga Grécia, porque na Grécia a filosofia floresceu, as artes floresceram, a ciência, e os homens tiveram que retornar para a antiga Grécia para reiniciar o avanço da cultura. Para os gregos e romanos, os romanos eram bons no direito, todo o nosso direito de hoje descende dos romanos. Bons na poesia, bons na escultura também. Então houve essa volta. As qualidades mais valorizadas, então, passaram a ser a inteligência, o conhecimento, o dom artístico, sob o patrocínio desses mecenas. Na Idade Média, a vida do homem estava centrada em Deus, uma imposição da igreja. Então as pessoas tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro. O antropocentrismo. Somos homens, precisamos viver e entender a vida como homens que somos. Então, o centro do nosso estudo e tudo que dele advier será para nós, homens. A razão e a natureza passaram a ser valorizadas com grande intensidade. O homem do Renascimento passa a utilizar os métodos experimentais de observação da natureza. Então passaram a medir, a pesar, a ter suas próprias interpretações, e não uma interpretação imposta, dogmatizada, né? Sei que os senhores sabem, mas a razão a que Kardec, os cientistas e a doutrina espírita se refere é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições e premissas. Então o homem tinha que pensar, era obrigado a pensar, a dar uma sequência lógica ao seu raciocínio, elaborando hipóteses, teses, premissas, para chegar a uma lei, a uma generalização. E tivemos como aprofundamento do Renascimento o Iluminismo na França. O Espiritismo é o ápice do Iluminismo. Kardec conhecia muito bem o Iluminismo. O traço específico do Iluminismo francês foi o culto da razão. Essa palavrinha razão, ela vem desde o século XII, como nós vamos ver com Dante, né? Infernizando a vida dos fundamentalistas. Então a razão foi eleita uma deusa. Tudo tinha que obedecer à razão. E foi essa razão que levou os franceses a estabelecer a sua famosa revolução. A razão humana deveria dominar acima de tudo e acima de todos. Os homens estavam cansados da rédea, do chicote da religião imposta. E foi iniciada uma guerra a qualquer atividade e instituição que não fossem racionais.
uma guerra à fantasia, ao sentimento, à paixão e às desigualdades sociais, ainda hoje tão ostensivas no nosso país e no mundo. De tal maneira que o senhor Allan Kardec deixou lá escrito para a nossa observação, né? Não há fé inabalável, senão aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A obra fundamental do iluminismo francês, porque o iluminismo se espalhou pela Europa, foi a enciclopédia. Ora, os homens vinham de um longo silêncio científico, filosófico, artístico, religioso, e tiveram a ideia, motivada pela sede de saber, de organizar todo o conhecimento universal numa enciclopédia. E os franceses, liderados por D'Alembert e Diderot, iniciaram esse trabalho. 33 volumes, 130 contribuidores diretos e mais milhares indiretos, 71.818 artigos e quase 3.000 ilustrações tem a enciclopédia francesa. Estão incluídos entre os contribuidores Voltaire, Rousseau, Montesquieu. O Voltaire, que ao receber o grau 33 na maçonaria, iniciou o seu discurso dizendo: eu não acredito em Deus. Então todo mundo tomou-se um susto e ele disse: no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. E daí 2 horas durou o seu discurso. Surgiu do iluminismo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um poema tão lindo, só superado pelo Sermão da Montanha de Jesus. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Começa assim a declaração. Nós ainda não atingimos esse estágio. E vamos demorar ainda muito tempo para atingir esse estágio. Era o sonho dos iluministas. A lei é a expressão da vontade geral. Ou seja, para fazermos uma lei, temos que escutar todos, os argumentos de todos, porque a lei é para todos e não para privilegiar alguns. Você olha que pensamento avançado, pensamento de mundo mais superior que a Terra. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação, para a formação da lei. Todos têm direito de opinar. Ela deve ser a mesma para todos, a lei, seja para proteger, seja para punir. Nosso país está longe. Vejam o mensalão, que dificuldade para colocar aqueles homens, né, diante da responsabilidade de responder pelos seus erros. Quantas artimanhas! Todos cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades. Lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Isso será o panorama do planeta Terra daqui a alguns séculos. Um futuro ainda muito futuro. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões. E nós somos. Nós somos dentro do espiritismo, por nossas opiniões. Por isso que determinados palestrantes são cerceados em determinados lugares, molestados devido às suas opiniões progressistas.
incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Nesse clima, foi que os espíritos prepararam a França para receber o Consolador. E o mundo todo estava em ebulição. Os americanos estavam promovendo, lutando pela liberdade de suas colônias, porque eles haviam saído da Inglaterra, e a Inglaterra queria o domínio daquelas colônias, né? No Brasil, Tiradentes estava comandando ali a Inconfidência Mineira, e na França, o Espiritismo estava se iniciando uma invasão promovida pelo mundo dos desencarnados. A ciência também estava caminhando. Galileu, na Itália, estava em prisão domiciliar, porque teve a ousadia de, ao apontar o telescópio para o céu, dizer que a Terra se movia, não era fixa. Viu as crateras da Lua, as luas de Júpiter. Aos 24 anos ele era professor em Florença, na Universidade de Florença, e quando disse isso para os seus amigos professores, eles não acreditaram nele. Kepler descobriu as leis do movimento planetário. Giordano Bruno, porque disse que o universo era infinito, devia haver muitos planetas iguais à Terra, pregaram sua língua numa tábua e o queimaram em uma fogueira. Newton descobriu a gravitação universal e a ciência também entrou em ebulição. Mas os contestadores, a luta dos contestadores começou com Dante Alighieri, século XIII. Dante era de uma família emergente de Florença, era um poeta, escreveu um folheto chamado Da Monarquia. Nesse folheto ele criticava o Papa e criticava o rei, e dizia: vocês deveriam se unir em benefício do povo, mas vivem brigando um com o outro pelo poder. Então ele se tornou uma figura antipática. E o Papa, Bonifácio VIII, mandou chamá-lo. E quando o Papa mandava chamar, a fogueira já estava acesa. E ele não foi. Fugiu para uma cidade vizinha chamada Ravenna. E quando fugiu, o Papa disse: no dia que pisar aqui, ele será morto. E mandou queimar a casa dele. Mas o Dante, quando chegou em Ravenna, começou a escrever a Divina Comédia. Levou 20 anos para escrever. Visitas que, segundo ele, fazia ao céu, ao inferno e ao purgatório. E ele descrevia que no inferno ele havia observado muitos daqueles homens que se julgavam poderosos na terra, que oprimiam as pessoas, estavam lá no inferno. E isso, logicamente, ia provocando um incômodo naquelas pessoas. Mas a população, diante daqueles textos, julgava que ele realmente havia feito aquelas visitas, tamanho o realismo que ele imprimia nos textos. Quando Dante faleceu, a terceira parte do seu livro da Divina Comédia não foi encontrada. E somente o inferno e o purgatório. Então Dante aparece
para o seu filho Jacopo durante o sono. Jacopo disse que ainda vê a figura dele se dissolvendo na frente e disse: vá na casa onde eu morei. Na parede tem uma peça de tapeçaria, atrás tem um nicho de madeira, lá está a terceira parte do meu livro, o céu. E Jacopo foi à casa do advogado testamenteiro de manhã, e foram juntos à casa onde Dante havia morado. E lá encontraram a peça de tapeçaria, atrás o nicho de madeira e a terceira parte, o céu. Visitas que ele havia feito ao céu, guiados pela Beatriz, a jovem, né, pela qual ele se apaixonara aos 6 anos de idade. Porque ele fundamentou sua obra, olha a palavrinha, razão, cheia de encrenca ali. Beatriz, que personificava a fé, e Virgílio, que era o seu poeta favorito, poeta romano, personificando a razão. Quando ele fugiu para Ravenna, o Papa viu que Florença tinha perdido seu filho mais ilustre e disse: nós o perdoamos, diga que volta, para você ver a hipocrisia humana. O indivíduo ofende o outro e diz que perdoa. No lugar de pedir perdão, diz que perdoa. Mas ele não quis voltar. E quando ele faleceu, o Papa fez um mausoléu numa igreja lindíssimo, mas o povo de Ravenna disse: não permitimos que um povo que não quis Dante enquanto vivo venha reclamá-lo depois de morto. E ainda hoje os ossos de Dante não estão no lugar onde ele nasceu. Goethe é o maior poeta alemão. O Goethe estruturou a língua alemã, deu a beleza que a língua alemã tem. E na Sociedade de Estudos Parisienses, ele foi evocado para saber se ele era feliz. Porque, enquanto encarnado, ele escrevera um livro intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que esse livro provocou muitos suicídios na Europa. No livro ele descrevia como o jovem se vestia, como o jovem se alimentava e como o jovem se matara. E de repente na Europa as pessoas começaram a se vestir como Werther e a se matar como ele. Esse jovem se apaixonara por uma namorada de um amigo e, para não trair o amigo, ele se suicida. Então ele comparece, todas essas histórias, fazendo um parênteses aqui, estão na Revista Espírita. Isso é uma pesquisa da Revista Espírita. Então ele comparece e disse: eu sou feliz. Antes de vir para a Terra, eu era de um mundo superior à Terra. Eu vim como missionário melhorar a língua alemã. Mas mesmo sendo feliz, não tendo a intenção de que ninguém se suicidasse, e Deus julga mais a intenção do que o fato, eu sinto uma certa tristeza por esses jovens que se suicidaram. E deixa lá o testemunho dele na Revista Espírita. Voltaire diz, e na Revista Espírita tem vários textos do Voltaire, inclusive um texto chamado Os Dois Voltaire, ele fazendo a comparação dele antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Ele diz: escrevia Henriette enquanto dormia e sonhava. Nessa ocasião o poema escorria da minha mente para o papel. Uma força poderosa dirigia minha mão e as páginas iam surgindo à minha frente, para que nós possamos ver o quanto os poetas influíram na revelação espírita. Madame de Girardin tem alguns textos no Evangelho segundo o Espiritismo. Poetisa,
ela era considerada a musa da pátria na França. Fazia saraus e recebia toda a sociedade francesa em sua casa. Olha quem visitava. Victor Hugo, Alfred de Musset, Lamartine, o compositor Franz Liszt, Rossini, Balzac, Delacroix, Berlioz. Quando Victor Hugo foi expulso da França por Napoleão III, por ser um democrata, porque queria na França alguém eleito pelo povo e não um usurpador, passou 17 anos exilado na ilha de Jersey. Madame de Girardin, que já estava com câncer no estômago e que estava participando das mesas girantes, foi uma das primeiras a participar do movimento. Ela quis visitar Victor Hugo para levar essa novidade. E antes de adentrar sua casa, comprou uma mesinha. E durante a noite fez a primeira reunião. E nessa reunião, comunica-se a filha do Victor Hugo, que havia sido morta por afogamento no rio Sena. E Victor Hugo fica maravilhado com aquilo, porque ele tem a sensação, a certeza emocional e racional que era a filha dele. Madame de Girardin volta e logo vai a óbito na França. Mas antes, Victor Hugo, que fica fazendo reuniões mediúnicas, escreve para ela e diz: gostaria de beijar tuas mãos, ou os pés, ou as asas, porque és um anjo que me ensinaste essas coisas. Victor Hugo se tornou espírita antes de Kardec. Nós não estávamos ainda em 1857. As reuniões que o senhor Victor Hugo fazia, no qual Carlos, o filho dele, era médium, aí estão espíritos que se comunicavam. Galileu, Molière, Ésquilo, Shakespeare, Lord Byron, A Sombra do Sepulcro, um espírito que nunca quis se identificar, e se dizia apenas A Sombra do Sepulcro. 17 anos depois, Victor Hugo volta para a França, porque o imperador já havia falecido, e ele disse: eu só piso lá quando ele morrer. Quando eu cheguei em casa, um carteiro veio lhe entregar uma carta, e essa carta está escrita: para o maior poeta da França. E Victor Hugo disse: o maior poeta da França não sou eu, é Lamartine. E o carteiro vai à casa de Lamartine, que aceita o título de maior poeta da França, mas quando abre a carta, não é para ele, é para outro poeta, Alfred de Musset, que tinha delírios extremos, porque bebia demais, porque era frívolo, mulherengo, já havia tentado suicídio. E Alfred de Musset, na sociedade parisiense, as pessoas estão comentando esse lado frívolo dele e ele presente. Então ele não resiste e diz, comunica-se e diz: eu não sou tão atrasado quanto vocês estão pensando. Acontece que quando nós, espíritos, nos comunicamos por um médium que tem virtudes, que pelo seu sofrimento já burilou as suas emoções, esse médium arranca o melhor de nós. E quando esse médium é vaidoso, nós não nos motivamos a nos entregarmos aos seus cuidados. Então, enquanto todo mundo estava preocupado, né, com o que o médium, o que o espírito provocava no médium, ele veio de lá com um ensinamento contrário e deixou na revista Espírita que o médium também influencia o espírito. Foi o testemunho dele.
Tivemos também Geraldine Combs. Essa médium escreveu um livro chamado, psicografou Os Escritos de Cleófas. E o interessante é que esse livro foi eleito pela crítica mundial como ampliação do livro Atos dos Apóstolos, contido no Novo Testamento, porque os críticos consideraram que os Atos dos Apóstolos na Bíblia estavam podados em muitos aspectos, por traduções, né, e que esse retratava maior fidelidade. O mesmo Alfred Musset deixou na Revista Espírita sobre a poesia. A poesia foi dada ao homem como maná celeste. E mais, é quase uma profecia. A arte pagã é o verme, a arte cristã o casulo, a arte espírita será a borboleta. E a nossa querida Ivone Pereira, que era louca para escrever uma poesia e não conseguia. E ela dizia, esse negócio de poesia não é para todo mundo não, gente. Isso é para o médium que já tem sensibilidade, que já se adiantou em virtudes. Por isso que eu não me meto nisso. Deixou lá, escrito, a poesia é uma das mais belas artes que honram a cultura humana. Ela tem servido e exaltado os feitos e as ações mais nobres que os homens têm conseguido realizar. O evangelho, a religião, o amor, a caridade, o heroísmo, o civismo, a dor, a virtude, a beleza, a alegria, a natureza e a própria ideia de Deus sempre serviram de temas para a consagração dos verdadeiros poetas, os quais souberam sentir e interpretar as expressões que tais sentimentos produzem na alma humana. E conclui, o verdadeiro poeta é um espírito dotado de sensibilidade superior, sensibilidade desenvolvida certamente por dons especiais, através de múltiplas etapas reencarnatórias, ou mesmo através dos seguidos aprendizados na vida espiritual. É uma alma cujas vibrações se harmonizam com as vibrações das esferas espirituais superiores, onde a arte pura mantém o seu domínio. Charles Dickens, escritor inglês, estava trabalhando no livro O Mistério de Adundru, e a Rainha Vitória, que era sua fã, que não perdia um livro, ficou muito triste porque ele faleceu antes de concluir o livro. Mas, através da mediunidade de um jovem semi-analfabeto americano, da sua psicografia, o livro foi terminado, dando esse prazer à Rainha Vitória, aos ingleses, de terminar de ler o livro. E a conclusão foi tão perfeita que ninguém conseguia dizer onde um havia começado e o outro havia recomeçado. E no Brasil, nós tivemos Chico Xavier começando o seu apostolado com a poesia, com Parnaso da Além-túmulo. A primeira edição tem 60 poemas, 16 poetas. E essa última edição, 259 poemas, 56 poetas. Poetas e poetisas como Alta de Souza, Castro Alves, João de Deus, Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza e muitos outros. Alta de Souza, a nossa poetisa, que tem uma poesia triste pelos dramas que viveu em vida, porque aos 3 anos morreu sua mãe, aos 5 anos morreu seu pai, tuberculose, ambos, e aos 10 anos morreu o irmão num incêndio.
Claro que com tantos dramas, tinha que ter uma poesia triste. Ela própria ficou com tuberculose aos 14 anos, e o seu noivo também. Foi tudo dizimado pela tuberculose. Ela só escreveu um livro, titulado De Horto, e foi prefaciado por Olavo Bilac. Olavo Bilac gostava de dizer que o seu próprio nome era um verso. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele dizia: o meu nome é um verso alexandrino perfeito. Chico Xavier, perguntado sobre a maior emoção na psicografia, qual a psicografia que lhe dera maior emoção? E ele disse: certa feita eu estava orando e uma jovem se aproximou, pediu papel e lápis, e enquanto escrevia, chorava. Eu não sei se eu chorava pelos olhos dela ou ela chorava pelos meus olhos, porque eu também passei o tempo todo chorando. E o poema foi esse aí: Nossa Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a cena mais trevosa, excelsa luz sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. E o senhor Olavo Bilac, também através do lápis de Chico Xavier, deixou no Parnaso o traço da sua genialidade poética. Aí está Olavo Bilac, Brasil, falando da pátria brasileira, desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana. O anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa, mas o torvo dragão da terra soberana ruge, fere, destrói, e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor na América nascente acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo em láureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E está lá também Castro Alves, a definição mais bela sobre reencarnação que existe no Espiritismo é de Castro Alves. Aí está ela. No poema Marchemos, ele diz: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Aliás, quando quisermos boas definições, devemos procurar os poetas, não cientistas. E deixou lá também essa beleza sobre os livros. Bendito é aquele que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Manda o povo pensar, porque pensar é perigoso. Muitas pessoas não gostam que outras pensem. O próprio Dom Pedro II, que amava demais o Brasil, e que quando soube que tinha 72 horas para deixar o Brasil,
pediu que enchesse um travesseiro de areia para ele levar, onde ficou na França, exilado. Também deixou, através de Chico Xavier, o seu amor pelo Brasil. Magnânimo Senhor que os orbes cria, povoando o universo ilimitado, que dá pão ao faminto e ao desgraçado, e ao sofredor os raios da alegria. Se de novo no mundo desterrado, necessitar viver ainda algum dia, que regresse ditoso ao solo amado, da generosa pátria que eu queria. Se é mister retornar a um novo exílio, seja o Brasil, lá onde eu desejara ter vertido meu pranto derradeiro. Que novamente viva sob o brilho da mesma luz gloriosa que eu amava, na alcandorada terra do cruzeiro. Se o Antero de Quintal, que nasceu em Açores, Portugal, se suicidou aos 49 anos de idade. Tinha transtorno bipolar, o que chamamos hoje de transtorno bipolar. Um dia ele chegou na loja de quinquilharias em Açores e perguntou ao dono se ele vendia revólver. E o homem, sabendo que ele era um intelectual, que nunca havia pegado em armas, perguntou: para que o senhor quer uma arma? Ele disse: eu vou morar distante, com essas ratazanas por aqui, pode ser que alguém me moleste. E se definiu por um revólver Fauché. O homem colocou as balas, e quando foi tirar, ele disse: não, deixe assim. E saiu caminhando pela rua de São Brás. Quando chegou perto do mosteiro de São Francisco, que tinha assim no muro uma âncora e a palavra esperança. Depois ele diz: aquilo era tudo que eu não tinha. Não tinha uma âncora para me segurar e não tinha esperança. Então se sentou no banco e se matou. E deixou, através do Chico Xavier, uma homenagem a Maria, que Maria faz um grande trabalho pelos suicidas. Periodicamente ela vem ao Vale dos Suicidas para auxiliar essas pessoas infelizes. E ele deixou essa homenagem porque certamente foi auxiliado. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos, vosso amor que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. O senhor Augusto dos Anjos, ele tem uma poesia rebuscada. É um paraibano que nasceu no engenho de Pau d'Arco. O Chico, quando estava trabalhando na fazenda, que saía um pouquinho para caminhar, Augusto dos Anjos ia caminhando com ele, dizendo os poemas, e o Chico não entendia. E ele dizia: com você só vai no lápis mesmo, vai pegar o lápis. E deixou essa síntese maravilhosa da caminhada do espírito, passando pelas espécies inferiores, porque é difícil fazer uma síntese. O Pascal que tem textos lindíssimos no Evangelho segundo o Espiritismo, como a verdadeira propriedade. Certa feita ele foi escrever uma carta para o amigo dele.
e disse: escrevo-te uma carta simples, escrevo-te uma carta longa, porque não tenho tempo de fazer uma síntese. Ou seja, para ele era mais fácil escrever 10 páginas do que uma síntese como essa. E Augusto dos Anjos escreveu: vozes de uma sombra, de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Eu coloquei aí que ele disse em 6 versos o que eu levei 400 páginas para escrever no livro Perispírito e suas modelações. O próprio Augusto dos Anjos, num dia que estava muito chateado, olhando para o espelho, como se falando consigo mesmo, escreveu esse poema que muitos conhecem. Não poderia ser psicografado, porque o Emmanuel exercia rigorosamente sobre o Chico uma censura, e o poema é pessimista. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, ó homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que eu te afaga, escarra nessa boca que te beija. Todos nós temos dias assim. E o senhor Emmanuel deixou também, no livro Há 2000 anos, Alma Gêmea, que tem versões musicadas, e que ao escrever no livro Consolador, sobre almas gêmeas, foi contestado pela federação, mas pediu que permanecesse no livro a teoria das almas gêmeas, porque exigia um maior aprofundamento, né? Que as pessoas refletissem mais sobre aquele tema, e conservou no livro, está conservado no livro Consolador. Então, esse é o Emmanuel no livro, né, Há 2000 anos, que Lívia canta para ele, e segundo ele, Lívia é a alma gêmea dele. Acho que temos que correr um pouquinho, né, por causa do tempo. Não vou ler. Estamos próximos do final. O senhor Manuel Bandeira, pernambucano, ficou com tuberculose aos 18 anos de idade. Quase um adolescente. A tuberculose dele era tão forte que mesmo depois de inventado a penicilina, não fez nenhum efeito nele. E como o remédio era uma boa alimentação e um clima frio, ele saiu procurando esse clima frio. Foi para a minha terra, foi para a Suíça. Mas entrou numa depressão tão forte que ele ia falecer. Ele foi salvo pela poesia, como ele revela depois. Então ele começou a escrever pequenos poemas, até que encontrou com a Raquel de Queiroz na livraria Olímpio, e a Raquel de Queiroz disse: o senhor não sabe como a sua poesia nos faz bem. Então ele se animou com aquilo, e passou a escrever, escreveu As Cinzas das Horas. Quando eu era menino, meu pai tinha uma mercearia, e vendia café. Certa feita chegou um homem num Cadillac, que a gente chamava rabo de peixe, e o homem pediu um café, e ficou conversando com meu pai, e eu distraído, olhando um capinzal assim que tinha. Mas eu notei quando o homem
perguntou ao meu pai: o senhor sabe qual é a arma mais poderosa do mundo? E meu pai disse: eu acho que é uma que os americanos jogaram lá no Japão. E o homem disse: não. E puxou uma caneta do bolso e disse: a arma mais poderosa do mundo é essa. E eu fiquei sem entender como é que uma caneta pequena podia ser uma arma mais poderosa do que um facão, um revólver. Quando o homem saiu, deixou um livro, esqueceu um livro sobre a banca. E eu vi o livro, quando eu fui pegar, meu pai tomou para ver se tinha imoralidade. Meu pai era assim, era um censura. Abriu, não tinha imoralidade e me entregou. Mas quando eu abri, tinha um homem de óculos redondos, um vidro de tinta Parker e uma caneta Parker. O homem escrevendo um poema intitulado Irene. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, de São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Era uma homenagem à preta que o criara, e a tantas outras pretas pobres que morrem nessa mesma condição que nasceram. Eu achei a poesia tão linda que disse: eu vou escrever as minhas próprias poesias. Então, quando eu entrei no Espiritismo, aos 18 anos eu já estava na educação mediúnica. E o doutrinador faleceu com câncer no fígado. E o dirigente espiritual disse: você vai ser o doutrinador. Eu disse: não, eu sou muito novo. Novo é só o corpo. Mas, então, comecei a estudar a doutrinação. Então, eu já estava com mais de um ano, já era o poderoso chefão lá, né? Vamos evocar o poeta Manuel Bandeira. Não pode evocar. Disse: que conversa é essa? Como foi escrito o livro Céu e Inferno? Suicidava-se alguém ali, o Kardec evocava para ver se ele estava feliz, se era infeliz. Toda codificação é evocação, por que não podemos? Então nos preparamos um mês, e quando chegou o dia aprazado, lá estava o poeta Manuel Bandeira, incorporado na minha frente. Conversamos 1h30, coisas de poeta, como ele dizia. Quando ele já ia se retirar, eu preparei antecipadamente o cartãozinho com a poesia dele. Andorinha. A poesia original é a de cima. Andorinha, andorinha. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Também era um poeta pessimista. Tinha tuberculose. Nunca teve uma namorada. A poesia dele era assim: falo pouco, beijo menos ainda. Claro, tinha tuberculose, não podia beijar. Ninguém queria casar com uma pessoa assim. Aí, no cartãozinho estava a mudança assim: andorinha, andorinha, lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga mais feliz. Passei a vida na boa, na boa. Dei um tom de malandragem na poesia dele. Ele sorriu e concordou. Alguns anos depois, soube que minha filha estava com lúpus, uma doença que o organismo agride a si próprio. Então eu fiquei assim chateado. E quando eu estou chateado, eu gosto de ficar só. Me tranquei assim no quarto, deixei a porta aberta. Em determinado momento eu vi que a minha mulher, Romélia, passando para o jardim,
mas deu uma volta e veio decisivamente assim para cima de mim e disse: meu amigo, sei que você está com problemas, sei que não posso fazer nada para afastá-los, a não ser dizer que eu estou aqui com a minha amizade e o afeto que sentimos um pelo outro. Queria dizer-lhes que Deus não lhe faria sofrer à toa, e que você, com a ajuda dele, vai ficar na boa. Então ele voltou nesse instante de solidariedade. Temos alguns minutos mais? Então vamos para o final. Pulei aquele porque estamos... Aí está o poema mais lindo que nós temos. O Gandhi disse: mesmo que se perdesse tudo, se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Esse poema vem levantando espíritos há centenas e centenas de anos. É o resumo de tudo o que nós precisamos saber. Não sei, me afastar um pouco aqui. Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. Não sei se os senhores notaram que Jesus falou uma vez para determinadas virtudes, mas sobre a justiça Jesus falou 2 vezes nesse sermão, como se quisesse dizer que a virtude, que a justiça é a virtude por excelência, é a virtude do próprio Deus, porque sem justiça não existe paz. A justiça é a precursora da paz. Sem justiça, sempre alguém vai à luta, à procura dos seus direitos. Vocês podem olhar que Jesus referiu-se 2 vezes sobre a justiça ali. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E mais abaixo, voltou a falar, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então ele quis enfatizar o valor da justiça na nossa caminhada evolutiva. Vocês vão acompanhar verso por verso, no final eu leio a poesia.
Vá para o fim, então, para que eu possa ler. Já. Clique para o final, já que o som que for. É sobre uma poesia sobre cicatrizes. Eu fiquei pensando como terminar. E minhas mãos são cheias de cicatrizes, que era menino danado. Eu não sei se vocês notaram, todos nós temos cicatrizes. Do corpo, outros no perispírito. A cicatriz é um bordado que Deus tece onde você tem um ferimento. Ele é um sinal de vitória, de que você superou. E onde tem uma cicatriz, a pele não enruga mais, fica mais resistente do que em qualquer outro lugar. Então, eu escrevi o poema sobre cicatrizes para terminar a nossa conversa. Deixa ela colocar ali no ponto. Isso. Cicatrizes. Por sobre a pele que o espinho corta, surge um bordado de sutil costura, pois da matéria de aparência morta é que Deus faz o pano da fissura. E ali onde o espinho fez um traço, Deus sinaliza um ponto de vitória. E revestindo de um flexível aço, imprime a vida, seu destino, a glória. E mesmo dobrada a pele mulambenta, pelos maus tratos dessa vida infinda, aquele traço não se arrebenta. E após 1000 vidas a domar o inferno, cheia de pontos, adornada e linda, conquista a alma, o seu amor eterno. Muito obrigado, senhores. E deixo aqui minha ameaça de que estarei de volta amanhã. Muito obrigado ao nosso palestrante, Luiz Gonzaga. Depois quero dar um abraço, hein? Um abraço ao Manuel Bandeira, amigo do Manuel Bandeira, quero lhe abraçar.